Deixa eu ver se deu certo. Muito bem, Brenda. Já consegui colocar você na tela já. Boa noite, tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem, sim. Maravilha. Maravilha, pessoal. A gente pontualmente aqui às 19, só uns minutinhos que as pessoas estão entrando, né? Que a gente acabou de abrir a live, né? Amanda, Catarina, Patrícia, Zac, bem-vindos, boa noite. Acho que tá cortando um pouquinho aqui da minha. Pronto, acho que agora ficou melhor. Boa noite, Amanda. Muito bem, pessoal. Estamos aqui terceira, na terceira noite aqui de evento, né, no Dia do Trabalhador, né? E hoje temos um assunto que mexe com os corações, né? Assim, que deixa todo mundo arrepiado, né? Que é a parte financeira, né? Então, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais com a Brenda, né? Deixa só as pessoas entrarem mais um pouquinho, que a gente. Agora são 19, né? E eu vou começando então fazendo as honras da casa, né? Então, primeiramente, meu nome é Walter, né? Eu sou um dos fundadores aqui da Varap. A Varap é uma empresa que atua no mercado de coworking, né? Salas compartilhadas, focada nos profissionais de saúde, bem-estar e estética, né? E a gente busca exatamente disponibilizar um ambiente adequado para o trabalho das pessoas para que elas possam focar naquela parte que é com a relação com o cliente, na sua parte técnica, né? E que tenham essa liberdade de poder atuar de uma maneira tranquila, amparada, né? E que possa focar naquilo que é o fundamental no atendimento do seu paciente ou do seu cliente, né? Bom, esse ano é a primeira vez que a gente está fazendo esse evento, né? Que é a Semana do Dia do Trabalho. Boa parte dos nossos clientes são profissionais liberais, e a gente sabe que o desafio dos profissionais liberais é grande, né? Tem o volume de trabalho, tem a parte de estética, tem a parte técnica. Hoje a gente vai falar da parte de finanças, né? E não necessariamente as pessoas dominam, né? Todos esses campos, né? Então a gente falou na segunda-feira com a Vera, que é consultora do Sebrae, experiente, trabalhou em muitas empresas, professora de MBA, e ela veio falar para a gente sobre a questão de como gerar valor, né, em tudo aquilo que a gente faz. Não no sentido apenas financeiro, mas no sentido de ser reconhecido, né, que os clientes entendam os nossos diferenciais e que tenham essa visão de mercado. Ontem nós falamos com a Amanda Vendeiro, da Liga Social Media, que nos ensinou, bem na prática, né, alguns detalhes de como fazer a sua comunicação de marketing no ambiente digital, mas de uma maneira sustentável, estratégica, realista, né, fazendo com que a gente possa ter uma performance ao longo do tempo e de maneira consistente. E hoje, né, nós vamos falar com a Brenda. Daqui a pouquinho eu falo um pouquinho mais da Brenda e ela vai falar da parte financeira, né? Quando a gente fala, né, da parte financeira, tem muita coisa, né, que a gente pode abordar, mas a ideia é que a gente possa sair daqui com ideias que a gente possa tomar boas decisões, né? Fazer uma análise das nossas empresas e poder tomar boas decisões. Bom, então esse é um pouco do escopo desse objetivo que a gente tem com esse evento. E amanhã, último dia, a gente vai falar um pouquinho da experiência do cliente, né? Então, fechando esse ciclo, né, de suporte aqui aos profissionais liberais. Bom, feitas as honras da casa, vamos falar um pouquinho então. A Brenda, ela é nossa convidada de hoje, vocês estão vendo aqui na tela, né? Ela é fundadora da Beda Assessoria Empresarial, especialista em gestão financeira para empresas de serviços, né? Que é muito do que hoje a gente tem aqui na nossa audiência, né? São os profissionais que atuam na área de serviços. Então, grande oportunidade para a gente bater um papo bem direcionado, né? A Brenda, ela é administradora de formação, ela tem especialização em gestão de negócios, planejamento financeiro, orçamento,
modelagem financeira, que a gente vai entender um pouquinho mais o que significa isso, e atua há 10 anos na área de finanças, ajudando empresas a se organizarem, seus números, e que aumenta a lucratividade e que crescem com mais segurança, né? A gente viu todos os nossos palestrantes até agora falaram muito sobre o quê? O ponto inicial e mais crucial de uma empresa é a observação sobre os aspectos financeiros. Então, hoje a gente tem aqui, né, a oportunidade de entender e discutir um pouco sobre o principal aspecto que sustenta, um dos principais aspectos, né, um pilar muito importante das empresas. Bom, desde 2020 à frente da Beda, né, ela já apoiou mais de 40 empresas em processo de estruturação financeira, fluxo de caixa, precificação, tomada de decisões estratégicas e muitas outras coisas. Então, hoje ela vem compartilhar com a gente alguns insights práticos, né, sobre os empreendedores podem atuar e fortalecer a sua saúde financeira e construir empresas mais sustentáveis. Então, dito tudo isso, né, gostaria de passar então agora para a Brenda, para, enfim, dar suas considerações e a gente iniciar nossas atividades, tá bom? Bom, prazer, pessoal. Eu sou a Brenda. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Walter pelo convite de participar dessa live. Como foi falado, né, eu sou formada em administração de empresas, fiz especialização em gestão de negócios em serviços, então a minha pós-graduação já foi em serviços. E, posteriormente, me especializei ainda mais em planejamento financeiro e orçamentário, que é a parte de construção mesmo do planejamento financeiro a longo prazo da empresa. Então, eu passei por grandes empresas do mercado corporativo, multinacionais, implementando mesmo esse departamento de planejamento financeiro, mesmo sendo multinacionais, potências aí do mercado, marcas que muitas pessoas conhecem, elas não tinham esse planejamento financeiro. Então, tinha ali só a parte de tesouraria, que é a gestão de contas a pagar e a receber, mas eram empresas familiares, apesar de serem grandes, e elas gostariam de abrir para a Bolsa de Valores. Só que quando você adquire, né, investimento de acionistas, você precisa comprovar que a empresa tem potencial. Então, é aí que entra o planejamento financeiro. Então, a gente estruturou, né, minha passagem nessas empresas foi de estruturação do departamento, mostrar mesmo para os acionistas o plano de negócios da empresa, da parte financeira, e sendo aprovado, acompanhava esse controle. E aí eu fundei a Beda em 2020 porque eu vi essa necessidade de mercado. Se nas grandes empresas tinha essa necessidade, imagina nas pequenas. E acompanhando, né, alguns conhecidos, familiares que têm empresas, eu vi que a parte financeira ela era realmente bem escassa, principalmente para quem presta serviços, porque os prestadores de serviços eles acabam considerando o faturamento como salário, só que não é bem assim que funciona, porque a empresa tem custo, mesmo você prestando o serviço, você tem ali os insumos que você precisa pagar, se você for uma clínica de estética, salões, enfim. Toda empresa, né, mesmo prestação, tem ali uma estrutura de custos por trás. Então, eu vi essa necessidade. Em 2020, eu fundei a Beda Assessoria Empresarial para atuar nessa parte de organização, planejamento e controle financeiro dessas empresas. Perfeito, Brenda. Só a Karina entrou agora, né? Então, a Karina também Desculpa. fundadora aqui da, né, imagina, fundadora também da Varap, tá? Então, temos aqui o time completo, né? Bom, Brenda, quando a gente fala do desempenho das empresas, né? A primeira coisa que vem para mim, assim, na cabeça, acho que você começou a falar um pouquinho sobre isso, são as empresas que vendem bem, né? Entretanto, elas estão com dificuldade financeira, sempre naquele aperto, naquela correria, né? Como é que você vê isso? Por que tantas empresas se deparam com esse tipo de situação? Eu ouvi um termo ontem da Amanda que me chamou a atenção e eu posso até adaptar para a gestão financeira. Ela falou sobre métrica de vaidade. E principalmente no digital, a gente vê o quê? Muitas empresas falam assim: ah, faturei não sei quantos mil, não sei quantos milhões no ano. Mas o faturamento, ele é uma métrica de vaidade, podemos dizer, porque depois dele tem o quê? Pagamento de impostos, pagamento de salários, pagamento de fornecedores, tem os custos da empresa. Então, o que vale no final é o dinheiro que fica no caixa e o lucro, que também já são coisas diferentes, né? Então, é sim importante faturar, até porque vendas é o oxigênio da empresa, mas podemos dizer que a gestão financeira é o pulmão.
E se o pulmão ali não estiver funcionando, o que que adianta você respirar e ver o dinheiro escoando pelas suas mãos, né? Então, o que eu vejo, grande parte dos clientes que chegam até mim, eles têm um faturamento considerável, mas eles não sabem o que fazer com o dinheiro depois que ele entra. E aí que a gestão financeira é extremamente importante, porque a gente faz toda a organização dos processos financeiros, a gente estrutura mesmo os custos, vê se a precificação está correta, porque prestador de serviço também, outro ponto importante que eu enxergo, é que eles precificam olhando a concorrência. Então, você tem que entender o seu modelo de negócio, a sua estrutura de custos, qual é o seu objetivo. Cada um tem um objetivo diferente. Então, a gestão financeira, apesar de ser conceitos globais, ela tem que ser tratada no individual de acordo com o modelo de negócio. Entendi. E Brenda, assim, olhando o que você está falando, né, que é assim, você vai pensando alguns conceitos ali, né? Você já vai distribuindo para a gente algumas ideias. Se fosse para selecionar algum erro mais importante financeiro que você se depara, né, que o empreendedor normalmente ou mais frequentemente acaba acometendo, que erro você destacaria? O erro número um é misturar as finanças pessoais com a empresa. Hum. Primeiro que prestador de serviço normalmente não tem uma conta separada, faz tudo em uma só. E isso é extremamente perigoso até na parte fiscal e contábil, porque você acaba pagando mais tributos sem necessariamente precisar. Porque quando você faz essa separação, fica bem claro para a Receita Federal o que é custo da empresa e o que é seu. Uhum. Então, a tributação, né, apesar de eu não ser contadora já explanando aqui, mas na parte de planejamento financeiro, a gente faz a parte de planejamento de tributos também. Então, o meu trabalho é bem alinhado com o da contabilidade, porque a contabilidade recebe as informações do financeiro. Uhum. Então, as informações têm que chegar certas para a contabilidade, tem que ter também a empresa um bom contador para te respaldar na parte de tributos da sua empresa, na atividade que você presta, qual é a alíquota mais vantajosa para você. E aí, em trabalho conjunto, a gente faz esse planejamento tributário. Então, quando faz essa separação das finanças pessoais para as da empresa, você consegue até ver se a sua empresa realmente está conseguindo te pagar. Porque às vezes Uhum. o trabalhador, né, o prestador de serviço, ele faz ali os seus atendimentos, usa todo o dinheiro da empresa, aí quando precisa de um insumo não tem caixa para repor, aí esqueceu que tinha fornecedor para pagar e não tem dinheiro, aí fica negociando pagar multa. Aí chega Uhum. o imposto no próximo mês, não tem o dinheiro para pagar o imposto por falta de planejamento financeiro. Então, eu destacaria como erro número um essa mistura de finanças pessoais com a da empresa. Ô, Brenda, eu fico imaginando assim, às vezes é um pouco difícil quando tem tudo isso misturado, você prestar atenção e falar assim, opa, alguma coisa está acontecendo errada, né? E aí eu fico imaginando assim, como é que a pessoa consegue perceber isso o quanto antes? Tem algum parâmetro que você fala assim, olha, ela começou a perder controle em algum momento? É literalmente quando você vê que você está faturando bem e o dinheiro não está sobrando. Se Uhum. está entrando dinheiro e o dinheiro não está sobrando, tem alguma coisa errada. Aí pode Uhum. ser você retirando dinheiro a mais do que sua empresa pode te pagar, é o número um, então eu veria se as retiradas do dono está sendo maior do que a empresa realmente tem a capacidade. Precificação, porque se não tem gestão financeira, não tem uma estrutura de custos e você está precificando seu serviço errado, Uhum. né? Então tem que avaliar isso e a parte de organização mesmo, porque às vezes a empresa tem lucro, só que está escondido ali no meio da desorganização. Entendi. E para você conseguir mensurar isso, de uma maneira prática, assim, no dia a dia, o que você acha que é necessário ter como controle, assim, para poder identificar esses problemas, por exemplo? Aí eu começaria com o controle básico de entradas e saídas, porque muitas pessoas não fazem nem isso, né? Às vezes Uhum. não tem nem no caderno anotado o que foi feito. Uhum. Então, ter ali um controle de entradas e saídas para você ter uma ideia para onde o dinheiro está indo, né? Porque esse controle só vai te mostrar o que você já fez. Uhum. E aí, depois disso, é ter um controle do futuro, em que a gente Uhum. chama de fluxo de caixa projetado, que é o quê? Você considerar todos os custos que você tem para as próximas semanas, dias ou até mês, né? Dentro da B daqui, a gente
trabalha com o fluxo de caixa para um ano inteiro. Então, até o final do ano, dá para ter a previsão do que você tem fixo, né, Uhum. de custo fixo, e quem é prestador de serviço e tem ali insumos com fornecedores, você consegue também mensurar se aquele produto que você utiliza no seu atendimento dura quantos atendimentos. É Uhum. 30 aplicações? Se é 30 aplicações, daqui a quanto tempo você vai precisar repor o seu estoque? Então, tudo isso é calculado dentro do planejamento financeiro, né, do financeiro mesmo, para ver o impacto no seu fluxo de caixa. E aí, por exemplo, impostos. Impostos, você fala assim, ah, mas o imposto é incerto. Não é incerto, porque se você vendeu, um exemplo, 100 mil no mês, você sabe quanto que vai vir de imposto no próximo mês. Então, tudo isso é planejado. Uhum. Então, os controles que eu faria é esse controle do realizado, que é entradas e saídas do que já aconteceu, e o planejamento do futuro. Então, ter ali pelo menos uma gestão de contas a pagar e a receber, sabendo o que a empresa tem ali de compromisso. Entendi. Brenda, por exemplo, isso na prática, a gente pensando assim, como é que a gente começa a fazer isso daí? Por exemplo, é uma planilha de Excel? É olhando a conta do banco? Como é que seria isso? Para quem é pequeno, planilha de Excel funciona. Então, o termo que a gente usa, eu vou trazer o termo e explicar, porque senão vai ficar, né, muito confuso. Mas o termo que a gente usa é conciliação bancária, que é o que você falou, pegar o que está no extrato e Uhum. passar por uma planilha dando nome para cada movimentação. Então, aqui teve uma entrada, foi o quê? Porque a gente normalmente não presta um serviço só, são vários serviços. Então, o que, que foi essa venda? E colocar o nome. O que, Uhum. que foi essa saída? E colocar o nome. Foi alimentação, foi fornecedor, foi imposto. Porque dando nome para as movimentações financeiras, você já vai conseguir ver o que, que te custa mais. Ou que serviço você vende mais, né? Qual que é mais rentável. Aí, às vezes, você, por exemplo, numa venda, você vende muito um produto não, desculpa, um serviço, só que aí você gasta quase um dia inteiro nesse serviço. Será que ele é vantajoso financeiramente? Às vezes não. Então, tudo Uhum. isso tem que ser calculado, mensurado, porque às vezes um serviço barato traz mais retorno financeiro e às vezes um serviço caro, que demora menos tempo para você prestar, te dá mais retorno. Então, depende Uhum. muito do modelo de negócios, né? E aí, quando uma empresa cresce, a planilha acaba sendo inviável. E aí eu partiria para um sistema mesmo para fazer essa gestão. Principalmente quem trabalha com agenda, às vezes atende muitos pacientes num único dia, a planilha talvez não seja viável. Talvez seja viável ter um sistema já vinculado com a agenda, que o seu contas a receber, ele é atualizado praticamente de forma automática. E ali você Uhum. faz só o controle do contas a pagar e vê, né, o resultado no final do dia. Isso que você está falando, por exemplo, seria uma rotina meio que quase que semanal, diária, assim, né? Da pessoa Uhum. frequentemente estar fazendo isso, né? Isso, para quem tem uma agenda bem cheia, eu recomendaria fechar o caixa diariamente. Uhum. Agora, quem tem uma agenda mais espaçada, dá para fazer uma vez na semana, mas nunca uma vez no mês, porque dificilmente você vai lembrar o que foi determinada movimentação. Porque Uhum. a vida de empreendedores e prestadores de serviço é muito corrida. Então, a gente Uhum. tem inúmeras responsabilidades com o passar do dia, das semanas. Então, quando você. Primeiro que ninguém gosta de fazer financeiro, né? Vamos começar por aí. Ninguém gosta de fazer. Então você já começa assim, ai meu Deus, eu vou ter que parar para fazer o fechamento do mês. Se você pega meia horinha, uma horinha para fazer todos os dias, não vai ter esse peso do fechamento no final do mês. E as informações vão estar mais corretas, porque você vai literalmente lembrar o que, que você fez no dia. Né? Agora, se Uhum. chega no final do mês e você deixa para fazer tudo de uma vez, a chance de aparecer no seu extrato lá, Loja da Maria, que você não sabe nem quem é enorme. Exato. E isso acontece, né? Assim, hoje em dia a Acontece. gente recebe às vezes umas cobranças que são spams ou coisa assim, então você também Uhum. fica meio inseguro, tem muito detalhe. E ao mesmo tempo, pelo que eu tenho de experiência, assim, tem muito sistema, aplicativo, banco que também te ajuda um pouco nisso, né? Na parte de classificação, tanto assim, existem algumas ferramentas que, lógico, a gente tem que dominar, né? Mas eu acho que é bem o que você falou, se torna parte da rotina, né? Não deixa da Isso. última hora, né?
Não, e outra, mesmo tendo essas ferramentas, muitas delas deixam você padronizar para a sua empresa. Então, vem ali com as classificações, mas você consegue alterar de acordo com a sua estrutura. Uhum. Então, acho que vale bastante a pena também. Perfeito. Agora, a gente está falando um pouco dos controles, enfim, do acompanhamento, enfim, né? E aí, mas você comentou uma coisa que é, a gente às vezes acaba classificando o nosso preço pela concorrência, né? Pelo mercado, né? Quais são as maneiras que a gente pode classificar? Qual que seria a maneira mais certa assim, de tentar buscar o preço? A maneira mais certa de precificação é você entender o seu modelo de negócio e a sua estrutura de custo. Então, Uhum, você entender literalmente as alíquotas de impostos que você paga, confirmar isso com a contabilidade, e entender todos os custos que você tem para aquela prestação de serviço, vai te ajudar a montar um preço que não só pague o seu valor ali, como que eu posso dizer, não só pague apenas o seu custo. Porque às vezes as pessoas precificam um serviço que não está pagando, não está sobrando, uhum, entendeu? Então, você fica ali trabalhando, né, fazendo a prestação de serviço a 1 hora com o paciente ou com o uhum, cliente. E aí no final, quando você vai, eu fiquei ali no ao vivo atendendo ele, aí eu apliquei esse e esse produto que me custou tanto, e aí depois eu fiquei dando suporte pelo WhatsApp, ou teve um retorno. Aí quando você uhum, vai fazer o cálculo na ponta do lápis, não sobrou nada para você. E aí você tá pagando para trabalhar. Isso uhum. acontece. Eu fico pensando assim, também tem uma armadilha aí quando a gente fala de preço, né? Que às vezes a gente aposta, por exemplo, no desconto, né? Uhum. Que a gente está falando de preço, né? Então, assim, aí você fala, poxa, preço a gente tenta ponderar dessa forma como você está falando, né? Agora, às vezes tem aquela questão de falar, pera um pouco, eu preciso fazer alguma coisa a mais. Então eu vou tentar fazer alguma promoção. Eu vou fazer algum desconto. Como é que são esses cuidados em relação a esse movimento, por exemplo? Seria a mesma coisa, né? Porque, primeiro, se o seu preço já está errado e você dá desconto, você vai ficar com menos dinheiro ainda. Agora, suponhamos que o seu preço está correto. O seu desconto não pode nunca te deixar com uma margem negativa. Então, você tem que ver ali o seu ponto de equilíbrio, que é o quê? Quanto que você precisa faturar para ficar no zero a zero. Então, assim, para você não ficar no prejuízo. E aí, em cima desse ponto de equilíbrio, você vê o quanto você quer de lucro. Uhum, Então, é tudo cálculo, não tem jeito. Tem que calcular, mesmo se fizer ações, né? Que o pessoal de marketing ama fazer ações, mas tudo tem que ser calculado para não trazer prejuízo para a empresa. Mesmo que dê um desconto, mas aí quantos pacientes, clientes vai ter que atender para dar o retorno financeiro nessa ação? uhum. E aí fazer esse cálculo para chegar no resultado que realmente seja viável para a empresa. Entendi. Então, esse tipo de iniciativa, acho que a premissa seria muito assim: bom, eu vou dar um desconto, mas eu também tenho que calcular quanto que vai entrar a mais do que eu já tenho, né? Por Exatamente. exemplo, né? É Incremental, isso né? mesmo. Sim. Ó, a gente tem já uma pergunta aqui do Daniel, eu já vou aproveitar, que como a gente está falando aqui de preço, né? Então vamos encaixar aqui também, né? Obrigado, tá, Daniel? Ele está perguntando aqui, ó, existe uma margem máxima que eu devo adotar para desconto? Então, depende muito do modelo de negócio. Porque, como aqui tem, eu acredito que tenha vários profissionais diferentes atendendo não, desculpa, assistindo a gente, eu não posso falar uma margem máxima. Mas a premissa é que não dê prejuízo para a empresa. Então, tem que calcular qual é o desconto que dentro da sua estrutura, né, de negócio não te deixe no prejuízo e dando esse desconto, quantos clientes você teria que atender para te dar retorno. Porque dando desconto já entende-se que você já vai ter que fazer atendimentos mais do que o normal. Porque você já está Uhum, ganhando menos por isso. entendi. Agora, essa questão de lucro, por exemplo, assim, tem essa limitação em relação à margem, por exemplo. Eu falo, bom, como é que eu faço, quais são os mecanismos, vamos dizer assim, né, de aumentar esse lucro sem necessariamente vender mais, por exemplo? Aí eu entraria com a organização financeira, igual eu disse no começo da live, às vezes o seu lucro está mascarado. Então, muitas pessoas, por exemplo, hoje eu vou até introduzir aqui a inteligência artificial.
Tem várias IAs magníficas aí aparecendo no mercado e muitas pessoas acabam assinando para conhecer e aí fica aquela assinatura ali rodando todo mês e às vezes você não está nem utilizando. Ou software, né? Aí compra 1 milhão de cursos, nem assiste o curso. Então, com a organização financeira, você consegue ver para onde está escoando o dinheiro e às vezes você está pagando coisas recorrentes que não tem nem necessidade. E aí, Uhum. quando você vai cortando alguns custos que para sua empresa não são necessários, o lucro aparece. Então, o primeiro passo de para começar a gestão financeira, eu diria que é a organização, porque é aquele mapeamento, né? Ah, essa saída foi o quê? Dar nome. Dando nome, você vê com o que você está gastando mais. E aí o lucro aparece. Entendi. Essa é uma fase bem básica, né, Brenda, que você está falando, bem inicial. Olha, tem que começar por aí. Agora, quando a gente olha assim, ó, a gente olhando no horizonte, né, Uhum. que todo mundo é empreendedor e alguns às vezes de oportunidade, né, mas de maneira geral é o plano A, vamos dizer assim, né, Sim. de muitos, é o plano A, né, nem todo mundo tem um plano B já, né, então assim, esse plano A, como é que você trabalha no sentido de que ele seja sustentável no tempo, consiga ser sustentável? O que você decide já e como é que é esse caminho, por exemplo? Perfeito. Aí você está falando do planejamento financeiro e eu já vou falar sobre a modelagem que você falou assim, ah, o que é isso? Né? Ah, Então, a primeiro passo do planejamento financeiro não entra nem os cálculos, né? O pessoal pensa que planejamento financeiro é você já abrir uma planilha e começar a colocar um monte de informação. E não, é um briefing. Você literalmente sentar e pensar o que eu quero para minha empresa no futuro. Então, hoje em dia, o que eu percebo nessa ansiedade de trabalhar, ter a agenda cheia sem um propósito, né? Você está preocupado com o hoje. Ah, eu tenho contas para pagar, então eu tenho que vender porque eu tenho que pagar essas contas. Então, muitos profissionais, eles não têm essa visão de longo prazo. Então, daqui a 5, 10 anos, qual a expectativa que eu tenho para minha empresa? Onde eu quero estar? Então, você uhum, tendo essas e esses objetivos muito claros, a gente começa a traduzir esses objetivos em números. Ah, então, por exemplo, daqui eu sou uma esteticista, um exemplo. E daqui 1 ano eu quero começar a vender curso. Tá, mas quanto que esse curso vai me custar? Então eu vou ter que criar, curso presencial, então vai ter que ter espaço, vai ter que ter apostila, vai ter que ter os produtos que as alunas vão usar para fazer os testes, vai ter alimentação, cafezinho para elas, eu vou trazer algum brinde, então tem que pensar tudo isso. Aí, tendo essa estrutura, fora o marketing, né, de divulgação, tráfego pago, né, todas as ações que a empresa vai ter. E aí você começa, beleza, então eu tenho todos os números. Essa é meu custo básico para startar esse projeto. Tendo essa estrutura de custos, quanto que eu tenho que faturar? Qual é o meu ponto de equilíbrio? O mínimo que eu tenho que vender para se pagar esse meu projeto. Ah, beleza, eu tenho esse número. Tendo esse ponto, né, esse faturamento mínimo, quanto que eu quero ganhar a mais? Então, se pagando essa estrutura de custos, mas eu tendo lucro. Então, tudo né, começa com uma ideia, e depois da ideia a gente vai calculando e calculando a meta de faturamento também. Só que a meta de faturamento a gente só consegue calcular depois que tem a estrutura de custos. E hoje as pessoas fazem ao contrário, elas primeiro calculam a meta de faturamento e a estrutura de custo vai descobrir quanto tem que pagar as contas. uhum. Então, Então, o que isso você é para está. tudo. Então, começaria então pela estrutura de custos. Exatamente, ver quais profissionais vão estar envolvidos nesse crescimento da sua empresa, quais impostos você vai pagar, quais custos mesmo com fornecedores, com equipe de marketing. Então, é literalmente você montar a estrutura de custo desse projeto, desse crescimento, para depois pensar qual seria a meta de faturamento que cubra tudo isso e ainda te dê um retorno financeiro. Perfeito, perfeito. A gente tem mais uma pergunta aqui, Brenda, aqui é da Bianca, tá? Assim, eu preciso classificar cada uma das contas. Precisa. Precisa, porque eu vou dar um exemplo que é clássico, acontece muito com meus clientes, né? Quando algumas empresas, elas não vêm crua, né? Fala assim, ah, eu tenho um controle financeiro aqui.
E aí, quando eu vou ver o controle financeiro, muitas das vezes está assim. Um exemplo, tá? Pagamento, cartão de crédito. Aí eu fico, mas o que que tem dentro desse cartão de crédito? Porque dentro do cartão de crédito tem o quê? Uber, às vezes tem gasto pessoal do dono, aí tem tráfego pago, aí tem inúmeras coisas. Então, dando nome para cada uma dessas contas, você vê aonde o dinheiro está escoando, para onde ele está indo. Porque dinheiro é fluxo, né? Ele entra e depois ele sai. E aí você tem que saber para onde que ele está saindo. Uhum. Agora, quando você fala desse fluxo aí, é, e também esses projetos futuros, por exemplo, obviamente você tem que ter nessa conta a reserva, né? Com certeza. E Com como é que certeza. você vai construindo essa reserva, por exemplo, né? Porque ao mesmo tempo, né, que você tem suas despesas do dia a dia, você ao mesmo tempo às vezes extrapola um pouquinho alguma coisa, e tem o inesperado, né? E tem É. também aquilo que você está objetivando, né? Uhum. Ah, eu consideraria, pode ser, assim, para quem não tem o costume, né? Porque guardar dinheiro e investir é um hábito também, né? Como fazer a gestão financeira e a gente, sendo sinceros, nós brasileiros não temos educação financeira, né? A gente não foi criado, a grande maioria, para guardar e investir dinheiro, a gente foi criado para gastar dinheiro e não Uhum, falar sobre isso, né? Não, como assim você quer saber quanto eu ganho? É um absurdo, né? Então eu começaria o quê? Guardando uns 10% do seu faturamento, 5%, quanto que você consegue guardar hoje? Ah, uhum, Brenda, é só R$ 100. Tudo bem, começa com R$ 100, porque você vai criando o hábito de guardar esse dinheiro. Mas a reserva financeira para uma empresa, ela é assim, prioridade. Por quê? Por exemplo, suponhamos que Deus me livre, a gente passe por uma pandemia de novo. O que que vai uhum, segurar a sua empresa se você não tiver um caixa, se não tiver reserva? Então, você tem que conhecer sua estrutura de custos. Então, qual é o mínimo que a minha empresa precisa para se manter ativa? Tendo esse número, multiplica por 6, que é o mínimo, é 6 meses de reserva. E aí, lógico que a Brenda eu consegui ali criar uma reserva financeira de 6 meses, nada te impede de aumentar esse prazo. Mas uhum, você tendo ali esse dinheiro guardado, te dá até uma segurança para você mudar a rota se precisar, não só passar por uma necessidade como uma pandemia, ou passar por um mês que não vendeu. Ah, esse mês foi uhum. muito típico, eu não consegui vender. O que que eu vou fazer? Tem a reserva para suprir essa necessidade, te dá mais tranquilidade para pensar em outras estratégias. Você não fica ali apavorado para pagar as contas. Uhum. Essa reserva que você está falando, por exemplo, de 6 meses, ela cobriria o que mais exatamente, por exemplo? Toda a Então, operação? isso, quando eu falo estrutura de custos, então, se você tem funcionários, essa reserva tem que pagar seus funcionários os impostos que vêm com esses funcionários, né? Porque funcionário registrado tem os encargos trabalhistas. Então, Uhum, imagina, né, acontecer alguma coisa e você não ter dinheiro para pagar seu funcionário. Aí já entra um outro problema, porque ele pode te processar. E aí já é mais uhum, dinheiro ainda, né? Então é bom ter o dinheiro para funcionários, para impostos, que é obrigatório pagar, fornecedores, porque você tendo esse fluxo de caixa projetado, esse contas a pagar projetado para os próximos meses, esse controle, né, de contas a pagar, você já sabe quais contas você tem daqui a 1, 2, 3 meses. Tem fornecedor que é fixo. Você tem a liga para pagar, não tem? Que eles fazem a rede uhum, social. Então você já organiza o dinheiro, somando todos esses custos fixos e monta a reserva com base nesses valores. uhum. E agora, tudo isso para a gente gerir sozinho é um desafio, né? É um desafio, mas é Né? um Porque, desafio que a gente acaba amadurecendo, né, como profissional. hum, Porque todo mundo acha que é muito fácil, né? Ter empresa. O que eu mais ouço é assim, eu vou sair do CLT porque eu não quero que meu chefe fique mandando em mim e vou ter empresa. Só que aí você abre uma empresa, fora que tem todos os seus clientes, então é como se fosse 50 chefes ao invés de um, fora as responsabilidades. Então a gente tem mesmo que ter essa sensibilidade para administrar todos os pratinhos, né? é, e, e pensando um pouquinho, para quem precisa de ajuda, por exemplo, né? É, quais são as formas que hoje em dia essas pessoas podem procurar, por exemplo, de ajuda, assim?
Porque hoje você está nos orientando aqui, por exemplo, tem muita coisa na internet também, né? Mas tem uma questão que é de se aprofundar, né? De Sim. olhar de fato o que é o concreto, né, de cada empresa, né, o cada profissional. O que você normalmente recomenda? Ó, o que eu recomendaria para quem está começando e não tem dinheiro para investir em uma equipe seria o primeiro passo é ter esses softwares, né, esses aplicativos que você fica mais fácil, você acessa pelo celular mesmo e faz essa gestão financeira. Só que aí tem que ter o comprometimento de fazer, porque às vezes você paga e não usa. Ou você deixa para o financeiro, é sempre deixado por último. Ai, depois eu vejo. Amanhã eu faço. Aí quando vê, passou 3 meses sem atualizar o financeiro, nem sabe como que tá as coisas, né? Então, para quem é autodidata e realmente tem essa disponibilidade para fazer sozinho, um aplicativo funcionaria bem. Mas quem não gosta, porque tem uns que não gosta de jeito nenhum, não quer nem ver isso, né? Então, quem não gosta, quem já tem uma empresa mais estruturada e realmente está vendo essa necessidade de eu preciso ter alguém olhando isso para mim, porque se eu não tiver, eu não vou crescer, meu dinheiro não está sobrando, eu não estou conseguindo crescer com a minha empresa porque não sobra recurso, aí é a hora de contratar uma assessoria financeira, por exemplo, que é o que a minha empresa oferece, ou uma consultoria que vai orientar como você fazer e vai te dando ali o suporte necessário para você fazer sozinho, ou assessoria financeira que você realmente terceiriza tudo da sua gestão financeira para essa empresa. Uhum. E agora, e quando a gente fala, por exemplo, de inteligência artificial, hoje a inteligência artificial está em tudo, né? E eu Sim. imagino que na parte de finanças também tem uma presença, né? Imagino. Como é que você vê essa parte de tecnologia com a IA e essa necessidade de ter um apoio, vamos dizer assim, né? Perfeito. No dia 15 desse mês de abril, eu participei de um evento de finanças que foi próprio para profissionais financeiros como eu. Então, tinha diretores financeiros de multinacionais, empresas gigantescas, gerentes, coordenadores, e 90% da pauta do dia, de todos os painéis que eu assisti, foi inteligência artificial. Uhum. Então, realmente, é uma realidade já para nós, né? A área de finanças, tecnologia, essas atividades vão ser substituídas, é inevitável futuramente, mas tem um grande risco que todos os profissionais ali, a gente discutindo sobre isso, identificou, que é as pessoas não estão preparadas para utilizar essas inteligências artificiais. Que é a mesma coisa de ter um aplicativo ou um sistema com automação para você imputar ali e fazer a gestão do seu financeiro. Porque se a empresa não sabe nem quanto fatura, mistura a conta pessoal com a conta da empresa, não sabe os custos, como que você vai pedir para uma inteligência artificial te ajudar? Se você não sabe nem o que pedir para ela. Então, Uhum. suponhamos que você coloca um monte de número ali, que nem sejam verdadeiros, ele vai te trazer um resultado que não é verdadeiro. Então, quando você utiliza inteligência artificial e softwares para ajudar na sua gestão, o mínimo que você precisa é entender a sua estrutura financeira para você imputar nesse sistema e ele conseguir fazer as leituras reais ali da sua situação. Então a gente está voltando para o básico que você começou a Pro falar com a gente, básico, o né? pessoal não faz o básico. E aí quem É, não faz o básico entra nesse bolo todo. Então, assim, é uma realidade, né? Tá vindo aí com tudo, mas a gente sempre volta para o básico, porque realmente o básico é o que tem ali de deficiência, né, para quem empreende, principalmente pequena e média empresa. agora, pensando um pouquinho em boas práticas, Brenda, o que você vê assim dos teus clientes ou das empresas que você fala assim, olha, isso aqui é uma boa prática, né? Você está trazendo várias boas práticas para a gente, né? Agora, pensando também em empresas, né, em outros empreendedores, que você falou, olha, isso aqui é uma ideia boa, é uma boa prática. Tem alguma coisa que você pode compartilhar com a gente? Uma boa prática, você diz voltado pro financeiro? Que você fala assim, olha, que se diferencia, por exemplo, né? Falar, isso aqui é uma ideia, né, que eu achei interessante. Sim, eu falaria que é realmente a organização financeira.
Uhum, Então, para quem não tem nada, ou quem, por exemplo, às vezes eu posso estar falando aqui alguns exemplos e tem gente se identificando. uhum, Então, por exemplo, se você, eu falando, você identificou que hoje eu realmente estou tirando dinheiro a mais da empresa, ou estou misturando, estou pagando minhas contas pessoais direto com o cartão da empresa, aí já é uma coisa que você pode já mudar amanhã. Não precisa de uhum, um profissional de finanças para fazer isso por você, você consegue fazer sozinho. uhum. Ah, Brenda, mas hoje tudo cai na minha conta pessoal. Gente, vou fingir que não tô vendo isso. Abre uma conta bancária para a empresa e já separa, porque uma hora ou outra a Receita Federal vai pegar e aí o BO é muito maior, né? Uhum. Então, é aquele feijão com arroz, não tem muito. Pode ver que as minhas respostas sempre voltam para o básico, que é a É. organização e o controle financeiro. É assim, é E a forma melhor de começar. esse seria talvez o conselho que você daria para todo mundo, assim? É. Com certeza. E o que eu falaria também é que o financeiro é o começo e o fim de todas as coisas. Por Uhum, quê? Se você, quando com os meus clientes, eu gosto de olhar os processos como um todo, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui de uma cliente que ela é esteticista e ela tinha uma clínica, ela tinha a clínica dela num ponto muito ruim. E o faturamento dela era muito baixo, só que ela tinha potencial, eu enxergava o serviço dela, eu era cliente dela também, né? Então o serviço dela era muito bom, as clientes que ela atendia, ela fidelizava, só que a localização do ponto dela era horrível. uhum. E aí eu fiquei meses conversando, e se você mudasse de ponto? E se você fosse para outro lugar, talvez numa avenida mais movimentada? Se a gente se organizar para isso? E aí ela aderiu à ideia e quando mudou de lugar, nosso faturamento dela cresceu muito. Ela fechou a agenda assim, ela tá voando. Então, às vezes, o problema, porque o financeiro a gente olha só o resultado, né? Mas todos os outros processos respinga no financeiro. Uhum. Então, analisar tudo para ver se realmente tem algo que possa melhorar. A parte comercial, às vezes eu estou com um fornecedor muito caro, eu posso negociar melhores condições. O meu contas a receber, por exemplo. Nossa, eu nunca tenho dinheiro para pagar minhas contas. Será que o seu plano de crédito, né? Por exemplo, a negociação que você está fazendo com o seu cliente, ela é correta? As formas de pagamento, será que você não está dando muito prazo e ao dar muito prazo não está casando com as suas contas a pagar? Uhum. Então, todas as áreas têm que se conversar para dar o melhor resultado financeiro para a empresa. Então, por isso que eu falo que tudo começa e termina no financeiro. E aí você tem que ter uma visão do todo para ter o melhor resultado. Você sabe que você falando isso, Brenda, a gente falou bastante sobre a parte inicial, que é o arroz com feijão, né? Agora, pegando esse exemplo que você trouxe, né? é, o financeiro ajuda muito a tomar decisões também, né? Que caminho seguir, né? Porque, por exemplo, você está estruturando uma mudança importante que tinha uma possibilidade e, de fato, ela aconteceu de expansão, né? De Uhum, crescimento, enfim. Mas para você tomar essa decisão, às vezes você precisa mexer um pouco nas suas finanças, né? Você sim. precisa olhar novamente. Aí você fala assim, bom, que decisões eu vou tomar aqui? Ah, eu vou precisar cortar custos? Eu vou ter que pegar dinheiro emprestado? Como é Uhum. que vão ser esses prazos, né? Imagino que tem uma conversa assim que ajuda bastante. Cálculos, para olha, vai pegar um valor emprestado, mas qual que é os juros, né? Isso. Então, É aí que entra a modelagem financeira. O que é a modelagem financeira? É você integrar os três tipos de demonstrações financeiras, que é a demonstração de resultado, que mostra o seu lucro, o fluxo de caixa, que mostra se você vai ter dinheiro ali na hora para pagar, porque lucro não é a mesma coisa que dinheiro no caixa, e o seu uhum, balanço patrimonial. E aí a gente calcula os cenários. Então, igual você falou assim, o cenário usando o recurso próprio fica como? O cenário pegando empréstimo com juros tal fica quanto? Tudo isso é calculado. E a empresa realmente ajuda você a tomar decisões em todas as áreas. Então, por exemplo, se você tem uma equipe, uma grande rotatividade na sua empresa, aí é problema de liderança, porque se entra funcionário e sai,
É um problema de liderança que respinga no financeiro, porque isso te custa. Uhum. Custa quando você contrata para treinar e manter esse funcionário e custa para você desligar, porque você tem que pagar todos ali os encargos para esse funcionário que você desligou. Uhum. Ah, o meu vendas não está operando. Um exemplo, né? Ontem eu fui no shopping fazer minhas unhas e eu cheguei lá no salão, não tinha ninguém. Aí eu falei assim, Uhum. como o salão tá aberto, não tem uma recepcionista, não tem uma profissional para me receber. Imagino tanto, eu esperei a pessoa aparecer para fazer porque eu precisava muito. Mas e o cliente que vê que não tem e vai embora? Isso é Uhum. uma falha de processo. Uhum. E engano financeiro. Porque se você tem ali, não está aparecendo vendas, por que que não está aparecendo? Então é a mesma situação que eu falei do ponto, né, da minha cliente, que a gente mudou o ponto e ela cresceu assim absurdamente. Então o E, financeiro ele acaba olhando tudo da empresa, né, o ecossistema inteiro. uhum. E eu imagino que você acaba descobrindo coisas que nem as pessoas mesmo sabiam dentro da empresa, Sim, sim, né? com certeza. Tem alguma coisa assim que você fala assim, olha, normalmente o que as pessoas não estão sabendo e que a gente acaba descobrindo, né? Não no sentido de coisa errada, eu quero dizer, mas que não estava atento e falou assim, isso aqui está escoando por aqui, né? De repente alguma coisa que... Sim, por exemplo, os profissionais da saúde que usam insumos para fazer os atendimentos, às vezes tem dinheiro parado no estoque desses insumos. Uhum. Comprou produto a mais, não utilizou, às vezes venceu e estoque parado e produto vencido é dinheiro jogado fora. Uhum. Um outro exemplo, eu já atendi duas academias de academias mesmo, né? Elas eram personais, só que como elas tinham a academia e davam as aulas para as alunas, né, e os alunos, elas tinham vergonha de cobrar esses alunos, porque, meu Deus, como assim eu vou cobrar o pagamento e amanhã eu vou estar dando aula olhando eles? Então elas não cobravam. E tinha Uhum. muito dinheiro parado na mesa, porque os alunos não pagavam e ia treinar mesmo assim. E aí, quando elas me contrataram para a gente ajustar essa parte, a gente criou um plano de cobrança e crédito, anunciou que tinha uma pessoa externa fazendo o financeiro, a gente reduziu a inadimplência delas em 90%. Só criando regra. Uhum. Mas só que em algum momento alguém teve que parar para ver, né? Em algum momento, alguém teria que Né? parar para ver, porque elas não pegaram isso. Então, assim, Entendi. outro problema que esses profissionais às vezes acontece é de deixar o cliente pagar quando quiser. E não, você tem que. A sua empresa é as suas regras. Então, por exemplo, essa cliente da academia, os planos, você já sabe que esse cliente treina com você todos os meses. Então, você chega nele e fala assim: qual é a melhor data de pagamento para você? Tal, tal ou tal. Não dá mais Uhum. opção. Porque você sabe quando esse dinheiro, só você sabe quando esse dinheiro precisa entrar. Uhum. Então, é você literalmente criar regras, processos que beneficiem e sustentem a sua estrutura. E, bom, a gente falou de bastante coisa, né? Agora eu fico imaginando assim, agora cada um olhando para si, né? Cada um profissional, empresa, tal, é, por onde deveria começar a se questionar, né? Porque aqui você deu vários exemplos que alguns devem ter levantado as mãos, e isso é comigo, tal. Mas que perguntas a pessoa poderia começar a se fazer que são necessárias para trilhar esse caminho que a gente estava conversando? Uns sinais de alerta, né? Uns sinais de alerta é se você está vendendo e o dinheiro não está sobrando. Uhum. Outro sinal de alerta é se tem muito cliente te devendo. Uhum. Então, isso mesmo sem ter controle, você sabe, Uhum. né? Você tem essa sensação, se sempre começa o mês e você naquele desespero de, meu Deus, eu preciso vender, porque se eu não vender, como que eu vou fazer? É porque tem alguma coisa de errado. Uhum. Perfeito, perfeito. Bom, temos alguma pergunta aí da audiência? Acho que a gente cobriu bastante coisa. E não foi ótimo, foi ótimo, Brenda. A gente está se aproximando aqui do nosso horário, né, dos nossos compromissos aqui que a gente define aqui na nossa transmissão, né? Brenda, você tem alguma mensagem que você gostaria de deixar para a gente aí em relação a toda essa parte financeira e até tudo o que está acontecendo também, né? Um pouquinho do ambiente que a gente está,
né? Sim, esse ano vai ser bem desafiador, né? A gente está entrando aí com uma reforma tributária que vai impactar muito as empresas. Estamos em ano de eleições, Copa do Mundo, muitos profissionais vão ser afetados. E eu sei que falar de finanças, de dinheiro é desconfortável, né? A gente não foi educado para isso, mas o que eu aconselharia a vocês é olhar com mais carinho para o seu dinheiro, porque dinheiro pode não trazer felicidade, mas ele é o recurso que faz a gente viver momentos felizes, né? Então ele traz essa segurança, essa estabilidade, essa liberdade para você tomar decisões, sair de ambientes que não te agregam em nada, que muitas das vezes te deixam triste. Uhum. Então, apesar de ser um tema que não é muito falado, é ele que vai nos ajudar e nos sustentar a ter uma vida melhor. Perfeito, perfeito, Brenda. Olha, muito obrigado, Brenda, aí por trazer tanta informação boa para a gente, prática, né? Assim, Brenda, você quer deixar? Você tem Instagram também? Quer dividir com o pessoal, por favor? Né? Caso Tenho, eu alguém que tenha agradeço. alguma dúvida aí, queira né, conversar com você. Perfeito. Primeiro, eu que agradeço o convite. E quem quiser tirar alguma dúvida, o meu Instagram é B da Assessoria. O Walter, se não me engano, me marcou, então, mas se vocês quiserem só pedir, é @B da Assessoria. Quem tiver alguma dúvida, pode me mandar direct que a gente vai conversando. Perfeito, perfeito, Brenda. Bom, pessoal, lembrando que amanhã, né, é dia 1º, né, dia do trabalho, e a gente também vai estar trabalhando, né, mas desse jeito gostoso, né, e a gente vai estar falando um pouquinho sobre experiência com os clientes, a experiência da empresa e dos clientes. A gente vai trazer um pouquinho de alguns conceitos, a gente vai falar um pouquinho, alguns exemplos, né, que a gente vivenciou, e vamos trazer também experiências de alguns outros mercados, vamos trazer experiências de clientes que a gente já viu fazer coisas muito bacanas, tá? Então amanhã, fechando aí o nosso ciclo, né, desse primeiro evento aí de o Dia do Trabalho, vamos abordar agora, né, aquele que é o nosso, né, principal agente aí, né, que traz tanta coisa para a gente que a gente precisa entender, né, para entender melhor, saber se relacionar, né. A gente viu com a Vera aí na segunda-feira, né, que é importante você entender o que a pessoa está precisando, a necessidade, né. Então, somando tudo isso que a gente falou até então, amanhã a gente vai aprofundar um pouco mais, tá bom, pessoal? Quero agradecer a presença de todos e desejar uma excelente noite para vocês e a gente se vê amanhã. Um abraço a todos, tá?